Ibovespa rompeu máxima histórica. E agora, José, será que a gente continua comprando ou tá na hora de parar de comprar? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E agora, estamos aqui no nosso quadro da nossa carteira CDI, a carteira do dinheiro inteligente. Faça o dinheiro trabalhar para você. E aí, aqui do meu lado, quem tá aqui? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós, estamos juntos. Agora a nossa carteira parece que deu uma bombada, né? Vamos ver como é que foi aí o andamento da carteira. Vamos falar o que a gente comprou. A gente comprou 3 posições, agora recente, né? Uma posição nova. Então, fique com a gente até o final que você vai saber qual foi essa posição. E é isso aí. 2 a gente já tem, a gente só aumentou um pouquinho a exposição nesses 2 outros ativos. E é isso. Fechou? A Ari quer explicar um pouquinho aí pra gente como foi essa semana, um resumo das últimas 2 semanas aí no mercado? Acabou que na semana passada a gente teve até um pequeno problema na própria B3. Eu não consegui fazer a minha compra recorrente na própria quinta-feira, né? Então eu tive que fazer na segunda-feira a compra da semana passada e a compra dessa semana. E a gente escolheu aí um ativo novo na nossa carteira que eu tava assim sedenta para comprar há muito tempo, né, Clinton? Que toda vez eu falava, Clinton, e esse? E esse? Não é possível, ele vai embora sem nós e a gente não vai entrar. Que foi ouro, né? Ouro aí, para quem não sabe, tá máxima histórica atrás de máxima histórica e a gente não estava embarcado. Mas tudo que é bom dá uma oportunidade, né? Ele deu um recuo aí e a gente conseguiu colocar pelo menos uma querelinha na nossa carteira, só para não falar que a gente não tem, né? É isso aí. A gente tem a ideia, né? Como vocês já sabem, a gente sempre fala aqui que a ideia que a gente tem ali na nossa carteira é 50% em dólar, 50% em real, e que a gente em algum momento vai desbalancear toda essa carteira para a gente conseguir extrair o máximo. O primeiro desbalanceamento que a gente fez foi no momento do nosso primeiro aporte, né? Que a gente aumentou muito mais em real do que em dólar, e agora a gente vem tentando igualar essa parte dolarizada da carteira com a parte em real. A gente já está aí, está aparecendo na tela para vocês. A gente estava antes com 70% em real, 30% em dólar. Agora a gente já está com 55% em real e 45% em dólar. Então, mostra que a gente já tá seguindo, né, a nossa estratégia, seguindo o nosso objetivo, entendendo que o que estava barato ficou caro. A gente acertou em cheio no Ibovespa. A gente comprou o Ibovespa na mínima e agora o Ibovespa rompeu máxima nessa semana que a gente está gravando. O dólar estava na máxima, a gente comprou pouco, o dólar caiu e agora, com a queda do dólar, né, o dólar ia 5,60, 5,70, a gente veio aproveitando para rebalancear a nossa carteira. E é assim que vai ser o andamento da nossa carteira enquanto a gente estiver fazendo o quadro com vocês. E a gente aproveitou, né, um dos ativos que a gente gosta dolarizado, é a ideia sempre das ações americanas, né, das ações listadas na Bolsa Americana, que é a BB11. A gente quer ter um pouquinho de criptomoedas, até para efeito de especulação, né? E a gente tinha o dólar 11, que é o ETF, que replica de fato o dólar. E agora, essa semana, a gente comprou, na verdade, semana passada e essa semana, um pouquinho de ouro. O ouro estava na máxima histórica, a gente entende que, de fato, o ouro é a nossa reserva de valor do mundo, né? E aí a gente falou, não, assim que recuar, a gente começa a montar a posição. Ele recuou até uma primeira linha de boss para a gente, e a gente comprou semana passada. Depois que a gente comprou, ele subiu quase 10% do primeiro preço que a gente comprou. E aí eu falei, ó, Yari, o tanto que é legal, a gente compra um pouquinho, o ativo sobe. Se ele cai, a gente tem a oportunidade de comprar um pouco mais. Essa semana ele deu mais uma oportunidade para a gente e a gente continuou comprando mais um pouquinho de ouro. A ideia, a gente tem ali mais ou menos 3% da carteira, 4% da carteira em ouro, mas a gente quer chegar ali mais ou menos a 10% da carteira em ouro. Então a gente vai esperar os próximos recuos para poder, de fato, terminar de montar essa posição no ouro. Pode ser que seja semana que vem, na outra semana, mês que vem, no outro mês, não tem problema. O ponto principal é a gente entender a nossa estratégia, onde a gente quer ter 50% em real, 50% em dólar e sempre procurar comprar o que caiu, que é o que está barato, é o que está desbalanceado na nossa carteira, e deixar de aportar ou até mesmo fazer eventuais vendas no futuro de ativos que estejam caros. Beleza? Então tá passando na tela aí a nossa compra do ouro para vocês. E as outras 2 comprinhas foram
dólar 11 mais um pouquinho de dólar. Dólar nunca é demais, né? Ter um pouquinho de dólar. A gente comprou aí, né? Os 2.500 da semana que a gente comprou ali 1.000 e pouquinho em dólar e os outros R$ 1.000, 1.000 e pouquinho, a gente comprou em CEMIG, né? CEMIG a gente comprou lá no início da carteira, deu uma quedinha. CEMIG está pagando aí hoje, se a gente for fazer um dividendo médio aí, mais de 14%, 15% ao ano. Então a gente entende que CEMIG a R$ 10, 10,50 é um bom preço para a gente ter o yield on cost. Para quem não sabe o que é o yield on cost, é a ideia de o preço que a gente pagou e, em tese, os dividendos que a gente está recebendo, né? Então, a ideia é que esse dividendo sempre melhore, né? E a gente entende que ter CEMIG a R$ 10, 10,50, R$ 11, pelos múltiplos da empresa, são múltiplos bem interessantes. Inclusive, se você quiser, deixa um comentário falando se você quer e a gente explique por que a gente comprou cada empresa aqui na carteira. A gente pode fazer um vídeo falando exclusivamente de cada empresa. Beleza? Deixa aqui no comentário falando se você quer saber o motivo específico, bem detalhado de cada empresa, ou se você não quer saber também, comentando é o que interessa. A CEMIG continua com os mesmos múltiplos, né, que a gente comprou lá no começo. O PL está em torno ali de 4, tá bem, continua muito descontada, né? Talvez seja, para mim, uma das melhores empresas da Bolsa como um todo, né? Faz parte de um setor muito interessante, que é o setor de energia, o setor elétrico, que a gente gosta, e continua bem descontada com os múltiplos. Então, eu entendo que é uma boa empresa a um preço muito atrativo, pagando um excelente dividendo, tudo que a gente quer. Então, seria mais ou menos isso. Um dos motivos que a gente comprou CEMIG foi esse. E o resto do dólar foi aproveitando, né, esse ponto de queda do dólar. É uma linha de boss do gráfico mensal do dólar. E eu vou deixar a Ari explicar para vocês, porque ontem ela deu uma aula na nossa mentoria sobre o dólar, e o dólar, nesse exato momento que a gente está gravando, está subindo mais de 70% do ponto que a gente comprou com os nossos alunos. Beleza? Vamos lá, Ari. Foi bem bacana aqui a região, mas aí a gente vai estar entrando um pouco mais na parte técnica nossa, né? E aqui não é o intuito entrar tanto assim na parte técnica, mas nós estávamos numa região de suporte do semanal e do mensal. Ali era o ponto que o comprador que fez todo o movimento durante meados do ano passado até 2025 agora, que foi fazendo esses topos e fundos ascendentes em todos os tempos gráficos possíveis. Ali é um ponto determinante que o comprador não pode deixar de perder. Se ele perder, o dólar vai escorregar lá para a região de 5.200, 5.300 mais ou menos. Então aí tem uma simetria muito forte. Era bem provável a probabilidade alta dele aparecer, porque ele tem que defender ali. Se ele não defender, ou por acaso esse trade, por exemplo, que a gente também está num swing trade, se ele for estopado, aí provavelmente o institucional que está defendendo essa posição do dólar em partes macros, né, de muito tempo, ele vai estopar também e ele vai desovar uma parte da posição para tentar recomprar a posição dele um pouco mais embaixo. E o nosso intuito aqui, quando a gente fala um pouco mais de parte técnica, é entrar no rastro deste institucional para a gente capturar uma boa parte da movimentação que ele faz também. Então, a gente até explicou ontem na nossa mentoria, tá dando um trade bem bacana, e aí a gente consegue fazer aquilo que a gente sempre fala para vocês, aliar a parte do operacional do trading junto com o ativo que eu quero estar dentro, estar incorporado na minha carteira. Então eu já tinha que a gente precisava aumentar a nossa posição em dólar. Tudo que a gente precisa é do momento certo, é do timing correto. Timing is everything, né? E além disso, né, a querida paciência para esperar chegar nessas regiões. Então vamos ver aí se a gente consegue, quem sabe agora a gente está chegando num movimento que o Ibovespa dolarizado está numa região de resistência, quem sabe a gente vai começar a ver aí um movimento oposto, né, do Ibovespa ceder um pouco, o dólar subir ainda um pouco. Não sabemos, não temos bola, não somos do futuro. O que a gente vai fazer é montar uma carteira o mais equilibrada possível, sempre com consistência, porque o nosso plano é: você consegue ficar milionário? Consegue. Com consistência, com tempo, com prazo e com disciplina. Acabou. Dessa forma a gente consegue. Não é da noite pro dia, é muito mais chato, mas é um plano e a gente vai seguir esse plano. É isso aí. A gente está até fazendo alguns estudos
muito voltado para a ideia do longo prazo, para essas carteiras de longo prazo, eu vou trazer para vocês estudos agora aqui no canal. Toda semana eu vou tentar trazer o estudo de algum ativo para vocês entenderem. Se você tivesse investido R$10 nesse ativo, R$100 nesse ativo, R$1.000 nesse ativo, para vocês entenderem a mágica que é você entender os aportes mensais. É o que a gente sempre fala, né? Provavelmente, se você ganha R$1.500, R$2.000 por mês, você deveria investir. Agora, se você ganha R$3.500, R$4.000, R$5.000 por mês, pelo menos, eu acho que você deveria ser obrigado a tudo que você faz dentro do seu trabalho. Beleza? Então, seria mais ou menos isso do vídeo de hoje. Ari, pode falar pra gente aí como está a nossa carteira, o que a gente já recebeu de dividendos, como está a nossa carteira relacionada aí às nossas referências, e a gente deixa na tela aí depois, passando aí os nossos ativos, como está a nossa posição consolidada na nossa carteira. Perfeito. Então, essa semana, né, eu falei para vocês, semana passada a gente não conseguiu fazer o aporte. Então, o aporte da semana passada acabou acumulando com essa semana e a gente fez uma compra aí de CEMIG, de dólar 11 e de Gold 11, né? Então, as 3 posições que a gente aumentou. Então, depois dessas compras, agora a gente aumenta um pouco mais a nossa posição e a nossa exposição em dólar, né? Acreditando nessa assimetria que a gente já está chegando aí num ponto bem bacana. E aí, com tudo, a gente tem aí a realização da nossa valorização da carteira, que está hoje em questão de 3,02%. Além disso, a gente também tem os proventos, que alguns já caíram em conta e outros estão provisionados para cair, dando um total aí de R$3.400 mais ou menos. O total da nossa carteira, considerando tanto a variação da carteira pela valorização dos ativos, mais os dividendos que nós estamos recebendo, nós chegamos aí no valor total de 5,7% de valorização da nossa carteira. Um ponto interessante que a Ari trouxe aí pra gente é a ideia dos dividendos que a gente já recebeu durante esse período, tá em torno de R$3.400. A gente aportou nessa parte, né, da nossa carteira em real, que é de fato a carteira que a gente quer que rentabilize, até porque a parte dolarizada a gente não recebe de fato os dividendos, e o que de fato a gente vive, né, é da rentabilidade, são dos dividendos. Então a gente consegue ter uma rentabilidade média aí de quase 5% durante esse período. A gente investiu em média ali R$70 mil, 70 e poucos mil reais na parte, né, em ações, e a gente já recebeu ali R$3.400. Então, quando soma, né, a ideia da variação dos ativos, a valorização dos ativos com os dividendos, a gente chega nessa rentabilidade aí de quase 6% aí durante a nossa carteira, batendo aí quase todos os índices, né? Tá aparecendo na tela para vocês. A gente só está perdendo de fato para o Ibovespa, que seria o setor financeiro, de fato, puxou todo o Ibovespa, né? Itaú, Banco Brasil, Bradesco, subiu também quase 30% aí das mínimas, 30%, 40% das mínimas, pelo último resultado que teve, também bem interessante, o resultado de Bradesco, que puxou de fato o nosso Ibovespa dentro do setor financeiro. A ideia é, a gente poderia ter comprado apenas Bova 11 e estava tudo certo, mas aí a gente estaria muito concentrado no próprio Ibovespa, né? Principalmente na parte do setor financeiro, porque de fato foi ele que puxou todo o nosso Ibovespa. Então a nossa carteira, ela está muito bem até o momento, ela está bem equilibrada. Provavelmente, né, quando a gente tiver alguma queda no mercado, a nossa carteira vai cair menos, que é o que a gente quer, né, ter a ideia da valorização, da rentabilidade e da segurança. O máximo de rentabilidade com o máximo de segurança possível. Porque segurança do investimento, né, a ideia de quanto mais seguro é o investimento, menos rentável ele é. Então, a nossa função aqui é tentar extrair o melhor dos dois mundos. Ter uma segurança, quando a nossa carteira cair, quando o mercado cair, a nossa carteira tem que cair menos do que o mercado. A nossa carteira, em algum momento, vai cair 10, 15, 20% com toda certeza, caso o mercado também caia. Da mesma forma que quando o mercado suba, a gente quer que a nossa carteira, né, acompanhe o mercado, suba bem parecido com o mercado. Lembrando também, se você quiser aprender um pouco mais sobre o método que a gente utiliza, não somente para trading, tá? Que é algo mais de curto prazo, mas também montagem de carteira a médio e longo prazo, detalhamento do seu perfil de investidores. Temos não somente a nossa mentoria, que está com vagas abertas, aproveita e já entra aí, porque tá muito bacana, e esse trade do dólar que a gente passou ontem promete. Temos também a nossa consultoria financeira aberta, se você tiver interesse, entre em contato aqui no número do WhatsApp e nos vemos em breve. É nóis, estamos juntos. Se você chegou até o final, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e até mais. Tamo junto. Grande abraço. Até mais.